Alô, meu irmão, alô, minha irmã, como vamos? Tudo sob o controle daquele que tudo controla? Deus. Eu me cuido, você se cuida, nós nos cuidamos. Ainda não tomei a vacina, você já tomou? Continue se cuidando. Ah, já tomei as 2 doses. Continue se cuidando. Eu estou aguardando a primeira dose. Já já vai chegar a minha vez. Mas, de qualquer maneira, eu faço a minha parte, você faz a sua e Deus faz a dele com menos trabalho, né, meu irmão? Com menos trabalho, cuidando de mim e de você. Vamos aos nossos arrazoandos sobre a lição 5 da nossa revista EBD Betel, a graça de Deus. Você sabe que os nossos arrazoandos é para auxiliar na sua aula, professor, nos seus estudos, você que gosta de pensar um pouco mais sobre a palavra de Deus. Nosso primeiro arrazoando é para falar uma coisa que é muito óbvia para muitos, mas que não é tão óbvia para alguns, que é o seguinte: a existência humana e tudo que a envolve é ato da graça de Deus. Tudo. O ar que respiramos é graça de Deus. É um presente de Deus para nós. E é um presente totalmente merecido. Quando fazemos alguma coisa e recebemos em troca algum presente, então já foi porque merecíamos. Mas o que vem de Deus para mim, para você e para todos os homens são todas as coisas imerecidas. Nenhum de nós merecíamos, ou merecemos, ou mereceremos. Nós estamos o tempo todo recebendo favores de Deus. E o maior favor de Deus, é claro, é a vida, a existência. E tudo que a envolve, o ar, o fôlego de vida, a saúde. É claro que às vezes podemos estar doentes, mas estamos vivos. A chuva, o sol, a lua, as estrelas, todas as coisas que aí estão para que o homem possa viver. Porque se uma dessas coisas, um desses astros, uma dessas coisas estiver fora do seu lugar, catástrofes, problemas, dificuldades, complicações. Se o Sol se afastar muito da Terra, muito frio, e nós não vamos aguentar. Se ele se aproximar muito da Terra, calor demais, seremos cozinhados vivos. Então está tudo no seu devido lugar, está tudo certinho. Está tudo funcionando como deve funcionar para que eu e você existamos, para que eu e você vivamos. Então, tudo que envolve a existência humana, a partir dela própria, da existência humana, é pela graça de Deus. O ser criador de tudo, tudo criou para compartilhar com o homem a sua obra-prima, a sua obra mais genial, mais expressiva, mais perfeita. Vivemos por graça de Deus, existimos por graça de Deus, andamos e nos conduzimos por graça de Deus. E ninguém conseguiria viver sem a graça de Deus. Ah, eu existo porque eu existo. Eu existo porque eu sou o cara. Ninguém, tudo e todos existimos
por um favor imerecido de Deus. Por isso, devemos valorizar a vida, devemos valorizar o estarmos aqui, neste mundo, porque vai chegar o dia em que sairemos deste mundo. Mas aqui estando, é tudo por graça divina. Nosso segundo arrazoando é para falarmos sobre a graça salvadora. No primeiro falamos sobre a graça da existência. Agora, a graça salvadora é uma graça jamais específica. A primeira é uma graça geral para todos os homens. A salvadora é também geral para todos os homens, mas ela só vai surtir efeito se o homem a aceitar. Se eu a rejeito, ela não surte o efeito para o qual ela foi criada. Agora, se eu respondo positivamente a ela, então ela vai surtir o efeito para o qual foi criada. Ela vai me salvar. A graça salvadora é uma graça que se subdivide. Ela faz com que eu, ouvindo a voz do Espírito Santo, entenda que sou um pecador, aceite que sou um pecador, reconheça que preciso de salvação, reconheça que só Jesus é o Salvador e me submeta a esta grande verdade. Jesus é o Salvador. Jesus é o único que salva. Por isso que a graça salvadora é uma graça que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu sou um pecador. Eu estou condenado. Mas o Senhor, por sua graça, me redime, me favorece e me abre as portas da comunhão com Ele e me abre as portas da salvação. Agora, uma vez salvo, porque a graça me alcançou, porque eu atentei para ela, eu a reconheci, eu agora vou ter graça para viver como cristão, viver neste mundo como um sacrifício vivo a Deus. Eu, um sacrifício vivo, não um sacrifício morto, como na lei, em que se matava o cordeiro e o colocava sobre o holocausto e pronto. Não. Eu, sacrifício vivo. E é claro que o sacrifício vivo é um desafio diário para mim e para você. Eu tenho que morrer, você tem que morrer todos os dias e às vezes mais de uma vez por dia no altar do Senhor para sermos cristãos, para glorificarmos a Ele com a nossa vida. E aí então é o desafio, é sacrifício vivo. Eu, a cada dia, procurando morrer para Deus. A graça salvadora me faz ter condições de ser um sacrifício vivo para Deus. A graça salvadora também se subdivide para fazer com que eu possa ser útil a Ele. Não apenas ser por Ele salvo, mas ser instrumento dEle neste mundo, para a salvação de outros, para abençoar outros, para ser representante de Deus na vida do outro. Sem a graça, ninguém é salvo. Sem a graça, ninguém consegue ser o que Deus quer que a pessoa seja. Sem a graça, ninguém consegue ser útil a Deus. É tudo pela graça de Deus. Por isso que a graça salvadora salva, faz com que eu viva para a glória de Deus e faz com que eu seja útil a Ele. Por isso que toda pessoa
que já foi alcançada pela graça de Deus, tem condição de vencer o pecado. E quando não o vencer, tem condição de se arrepender e pedir misericórdia e se submeter de novo à graça salvadora. E tem condição de ser útil a Deus. Útil para que Deus possa usá-lo, para que a sua graça se propague através dele. Nosso terceiro razoando é para pegarmos o versículo 11 do capítulo 2 da carta do apóstolo Paulo a Tito. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ensinando a todos os homens a viver uma vida sóbria, justa e piedosa. O que é uma vida sóbria? O que é uma vida justa? E o que é uma vida piedosa? A graça de Deus vem sobre os homens para dar ao homem condição de ser sóbrio, justo e piedoso. E o que é ser sóbrio? É viver bem consigo mesmo. Há quantas pessoas que vivem mal consigo mesmas, não apenas com seus aspectos externos, sua aparência. E quando o problema é só a aparência, a questão externa, há várias formas de resolver isso. Há várias cirurgias. Reboca daqui, chapisca dali, espicha dacolá, põe ruge daqui, tira dali, bota para colar, né? Faz esse remeleixo todo e muda. Ok, se o problema é a aparência. Mas e quando o problema é interno? Eu não gosto de mim. Eu não me aceito. Eu não consigo conviver bem comigo mesmo. E aí eu preciso de uma vida sóbria. Sobriedade é viver bem consigo próprio. Aceitar quem é. Aceitar suas origens. Aceitar que é um pecador. Aceitar seus limites. Aceitar suas dificuldades e conviver com isso. Aceitar que tem algumas habilidades e que não tem outras. Aceitar que existem pessoas melhores do que eu em algumas áreas. Aceitar que eu não sou perfeito. Eu preciso viver bem comigo mesmo. Aceitar que eu sou um pecador, que eu sou um miserável. Eu preciso entender que eu sou humano. Sóbrio é aquele que sabe conviver consigo e vive equilibradamente consigo mesmo, consigo mesma. Há pessoas que se odeiam. A graça nos ajuda a nos entendermos e a nos aceitarmos, a nos amarmos para vivermos bem com nós mesmos. A graça também nos ajuda a vivermos uma vida justa. E como vivemos uma vida justa? Eu e o próximo. Justiça fala da minha relação com o próximo. Eu não posso querer fazê-lo de besta. Eu não posso querer achar que sou melhor do que ele. Eu não posso cortar a fila da vacinação contra a Covid-19. Eu não posso fazer isso, isso é injustiça. Eu não posso desviar a verba. Eu não posso fazer o que não devo. Eu não posso desrespeitar o próximo. Isso é injustiça. A pessoa que recebeu a graça de Deus consegue viver uma vida justa. Ela buscando sempre o bem do próximo. Aquilo que ela quer para si, ela faz para o próximo. Aquilo que ela quer que o próximo faça para ela, ela faz para o próximo. Vida justa, viver bem com o próximo. E também a graça nos ajuda a viver uma vida piedosa. E o que é uma vida piedosa? Eu e Deus. Eu buscar agradar a Deus, viver bem com Ele, estar assim com Ele, fazer a vontade dEle, glorificá-lo em meu procedimento, em minha maneira de ser. Isso é procurar viver uma vida piedosa.
eu de bem com Deus, eu em paz com Deus, eu me relacionando com Ele. Por isso, só a graça de Deus sobre nós, para nos dar condições de viver uma vida sóbria, justa e piedosa. Sem ela, não vou conseguir jamais. Preciso dele, preciso da graça dele para viver estas experiências na minha vida. Nosso quarto arrazoando é para dizermos que ninguém terá acesso à graça de Deus se não for pela fé. Pelos nossos sentidos, nós temos contato com as coisas externas. Audição, visão, tato, paladar, olfato. Os nossos 5 sentidos nos colocam em contato com o mundo externo. Agora existe o 6º sentido, a fé. Ela nos coloca em contato com Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível ter acesso a Deus. Sem fé é impossível receber de Deus a sua graça. E olha que coisa interessante, que a fé é um dom de Deus. É Deus que nos dá a fé para crermos nele e para, por meio dela, da fé, nos relacionarmos com ele. Mas aí fica parecendo então que Deus escolhe umas pessoas para dar a fé e outras para não dar a fé. Em outras palavras, Deus escolhe pessoas para se relacionarem com ele e outras para não se relacionarem com ele. Nada disso. A fé pode brotar no coração de todo homem, desde que ele dê uma chance para Deus. Há pessoas que já rechaçam isso, já se fecham para isso, não querem saber disso. Então é claro que fica difícil. Às vezes dificuldades colocam a pessoa contra a parede para que ela abra os olhos e entenda que precisa de Deus, mas nem assim elas conseguem ver. Esta pandemia, por exemplo, quantas pessoas estão, por causa dela, se envolvendo com Deus. E isso é um ponto positivo desta pandemia, porque se ela está me colocando mais perto de Deus, que bom que isso está acontecendo, porque eu sou humano, nós somos humanos, estamos sujeitos a tudo neste mundo. Então, quando acontece algo que nos joga nos braços de Deus, para exercitarmos a nossa fé, isso é uma coisa boa, porque às vezes, só assim, algumas pessoas vão pensar em Deus. Só assim algumas pessoas vão abrir as portas para a possibilidade da fé entrar em sua vida. É pela fé que nós temos acesso à graça de Deus. Sem fé não há como se relacionar com Deus. É pela fé que Ele mesmo nos dá, porque Ele quer se relacionar conosco. Ele não escolhe um e dispensa o outro, não. É para todos, porque Deus quer se relacionar com todos os homens. Por isso, Ele é cheio de graça, de presentes imerecidos para todos os homens. Mas os homens vamos tomar posse e vamos nos apropriar desses presentes pela fé. Por isso, abra-se para a fé. Abra-se, porque Deus está falando ao seu coração, à sua mente, ao seu intelecto, ao meu coração, à minha mente, ao meu intelecto o tempo todo, pela obra da sua criação, pela pregação do Evangelho, por tudo que acontece em nossa vida, pelas circunstâncias. Deus está falando, porque Ele quer se relacionar comigo e contigo. E é por meio da fé que nós entramos diante dEle e nos
apropriamos da sua graça, dos seus imerecidos favores. Os gerais são para todos, ainda que todos não o reconheçam. O sol, a lua, a existência, mas existem aqueles favores específicos. E o principal favor específico, a principal graça, o principal presente é a salvação em Cristo. E aí é só por meio da fé. Nossa quinta razão é para pensarmos um pouco sobre dois grandiosíssimos presentes de Deus para nós, por sua graça. O primeiro é a salvação. O segundo é o galardão. A salvação independe de nossas obras. Eu não vou ser salvo por minhas obras. Eu dou presentes, eu dou esmolas, eu sou caridoso, eu sou honesto, eu cumpro minhas obrigações. Isso aí não me dá salvação. Porque a salvação é um presente de Deus pela fé. E eu tenho acesso a este presente pela fé. Jesus morreu por mim e por você para nos salvar. Eu preciso então entender que eu sou pecador, eu preciso reconhecer que eu preciso de salvação, eu preciso reconhecer que só Jesus salva e preciso me submeter a Ele. Tudo isso é pela fé. A salvação não é pelas obras. Não é porque a pessoa é boazinha. Não. Você se lembra de Cornélio? Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Era um homem piedoso, dava esmolas, uma pessoa muito bem reconhecida na sociedade em que vivia, mas para ser salvo, ele teve que ouvir o evangelho da salvação em Cristo. Depois confira lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 10. As obras não nos salvam. Agora, o segundo grande presente de Deus para mim e para você é o galardão. Aí o galardão é pelas obras. Mas e aí como é que é isso? É o seguinte, o salvo vai fazer obras de salvo. Porque eu sou salvo, eu faço obras. E não eu vou fazer obras para ser salvo. Por isso que o salvo tem que fazer obras. Deus exige dele isso. Porque ele pode ser útil. Não para ser salvo, mas porque já é salvo. E aí as obras vão valer para nós para o galardão. Naquele dia, no tribunal de Cristo, nós vamos nos apresentar a Ele. E Ele vai ver nossas obras e vai nos galardoar segundo as nossas obras. Eu não faço obras para ser salvo. Porque sou salvo, eu faço obras. Obras que glorificam a Deus. Obras que exaltam o nome do Senhor. Obras que valorizam o homem. Obras que vão fazer com que pessoas creiam em Deus. Obras que vão fazer com que a humanidade veja que há esperança para ela própria. Eu vou viver uma vida para a glória de Deus, com as minhas limitações, com os meus erros, meus problemas, minhas dificuldades, mas eu quero glorificar a Deus por meio da minha vida, por meio das minhas atitudes, dos meus procedimentos, das minhas obras, porque eu sou salvo em Cristo. Por isso, eu não posso mais viver desonrando a Deus, envergonhando o Espírito Santo, envergonhando os homens, porque eu sou salvo. Eu faço obras que revelam a salvação que Jesus me deu pela graça infinita de Deus. Que Deus nos ajude. Que Deus nos guarde.
E até os nossos próximos Arrazoandos EBD Betel, querendo Deus.